Olá, meninas! Estamos em mais um episódio. Esse é o 10º episódio, tem noção? Glória a Deus, do nosso devocional, do qual eu tenho um carinho de chamar Vem, Filha Amada. É, estou aqui, né, no meio de um resfriado, então tenham paciência comigo hoje. Mas eu quero dizer que a palavra hoje é muito forte, porque, primeiro, né, é algo que eu entendo que o Senhor está querendo falar comigo, né? E talvez faça sentido também para vocês, né? E hoje eu tive uma confirmação muito específica, desde ontem, na verdade, né? É, eu falei para vocês, né, que a gente vem estudando o livro A Isca de Satanás, onde fala sobre a questão da ofensa, e isso também fala sobre batalha espiritual, né? Mas eu comecei a ler o outro eu tô lendo com meu marido, e esse aqui, Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz, como carregar a sua cruz como uma heroína, né? E assim, tem sido uma bênção, assim, porque o outro livro, né, que eu tô lendo com meu marido, é um livro que é mais profundo, mas esse aqui é muito focado no nosso posicionamento como mulher, né? Então, é como se somasse, né? Assim, é algo que de fato soma muito com o que eu tô estudando lá, faz reforços aqui, mas esse olhar específico, né, de nós como mulher, nosso posicionamento, isso me ajuda muito, né? Não sei pra você, mas pra mim me ajuda muito. E aí ontem eu comecei a ler o capítulo 4, né? E na madrugada terminei ele, né? Eu tô bem no início ainda, comecei a ler ele. E aí, minha irmã, o capítulo 4 já fala sobre o campo de batalha. Esse é o título, tá? E eu vou ler um trecho deles, mas também vou ler sobre a passagem da Bíblia para a gente se aprofundar, até porque eu já disse para vocês, né? Ah, é bom, é importante a gente ler livros devocionais? É, mas a nossa base precisa ser a Bíblia, né? A gente não pode perder o costume de se debruçar sobre a fonte. Vocês têm acesso à fonte, que é a palavra, que é acesso a Jesus, né? Então, é importante ler outras coisas para ampliar o nosso conhecimento? Com certeza, tudo é válido. Mas é muito importante vocês se basearem na palavra, tá? É, Então, aqui nesse livro, eu vou trazer alguns trechos que fala, né? Para a gente entender um pouco, né? Não sei se vocês estão, quais são os desafios que vocês estão vivendo aí. A gente vive, né? Sempre os nossos desafios. Ou não sei se vocês estão também na estação de acabei de superar um desafio, né? Então, enfim, compartilhem aqui comigo nos comentários se você em qual fase está aí. Mas o que eu tô querendo dizer é que é o nosso olhar sobre as batalhas da vida, né? E aí tem uma passagem da Bíblia que é Efésios 6. Eu vou ler ali do 10, mas a gente vai tratar exatamente do 12, tá? A armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E aí ele completa, né? É importante depois vocês lerem todo esse do 10 ali, né, até o 20, para que vocês estejam munidos do que diz a palavra de Deus nesse momento de batalha espiritual, tá? Então ele diz assim: portanto, vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam revestir ao inimigo num tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Olha que promessa de Deus. Então, depois da batalha, ou seja, se a gente se veste toda a armadura de Deus, depois da batalha,
vocês continuarão de pé e firmes. Isso é uma promessa de Deus. Você vê como é importante a gente ler a palavra, que na hora que a gente vai orar, a gente fala assim: Senhor, na tua palavra tem uma promessa. Que quando eu me revisto das tuas armaduras, ou seja, da oração, do jejum, da leitura da palavra, do relacionamento com Deus, né? Aqui, o Senhor me promete que eu continuarei de pé. Me ajuda. Entende? Olha o poder disso. Isso são promessas. Entende como é importante você ler a palavra, entendendo que isso aqui é o manual da tua vida. É algo que pode direcionar a tua vida, né? É algo que você pode chegar para Deus e dizer: Deus, me socorre, porque na tua palavra o Senhor prometeu. Não é como um ato de cobrança, mas é no intuito de dizer assim: Senhor, eu sei que tu está dizendo a tua palavra. Faz cumprir outra vez, né? E aí ele continua. Assim mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, eu vou acabar lendo tudo, né? Porque isso aqui é demais. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Use a salvação como capacete e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasião. Permaneçam atentos e sejam persistentes em orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Né? Então aqui fala desse livro de Efésios, né? Sobre o que Paulo, nesse momento aqui, ele estava falando sobre uma promessa de Deus, né? E esse momento desafiador, né? Que ele estava preso. Então, mas vamos recapitular aqui, né? Então, o que diz o 12? Pois não lutamos contra inimigos de carne, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos das esferas celestiais. É, aqui no livro, tem outra versão que diz assim: porque nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, minha amiga, eu não sei você, mas chegou o momento da gente entender que há um mundo espiritual constante em movimento e que nós precisamos nos posicionar. Entender, muitas vezes, eu sei, gente, porque é desafiador demais pra mim. Meu Deus, gente. Pra mim é desafiador. Porque bateu, já quero levar, já quero bater de volta. Se machucou aqui, eu já fico ofendida. Já, sabe, já quero ficar no meu mundo aqui. E ai, não quero falar. Sabe, às vezes se eu agir pela emoção, às vezes eu vou de forma talvez estressada, né? Então, é, mas a gente precisa, quando a gente tem esse olhar, dizer, Senhor, cuida das minhas emoções. Senhor, olha pra mim. Tem misericórdia de mim, Pai, porque se o Senhor sair, nada presta aqui, né? Então, a gente precisa entender, e quando a gente busca no Senhor, essa mudança, quando a gente busca no Senhor esse discernimento, quando a gente entende e tem esse olhar espiritual, quando a gente busca no Senhor essa visão espiritual, a gente não quer, a pessoa vai bater aqui e a gente diz, Senhor, tem misericórdia. Repreende todo espírito de afronta, todo espírito de rebeldia, repreende todo espírito de ofensa, todo espírito de mágoa, de orgulho, de revolta. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa pessoa, sabe? É, gente, eu tenho um caderno de oração. Ai, meu Deus.
Se as pessoas que, se as pessoas que eu sei que lutam de uma certa forma, de forma que olham para mim de uma forma negativa, se posiciona de uma forma negativa contra mim, que eu tenho esse discernimento, pode ter certeza que o nome dessa pessoa tá no meu caderninho de oração. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra principados. E o inimigo, ele passa vergonha nessa hora, tá? Então, aqui no trecho do livro, tem alguns trechos fortíssimos que eu quero compartilhar com vocês, mas se vocês puderem, se vocês estão nesse momento desafiador da vida de vocês, eu recomendo ler esse livro, né? E, obviamente, estudar a palavra. A boa notícia é que você tem um poder de escolher pelo que irá lutar. Olha só, gente. O inimigo deseja desviar o nosso foco da batalha invisível, de modo que estejamos distraídas. Por que que ele coloca essas setas? Por que que ele usa muitas vezes pessoas para nos atacar? Para nos distrair. Olha só. Então, a gente precisa ter foco naquilo que o Senhor tem para nós. Foco para aquilo que o Senhor nos chamou. Foco para a nossa estação. Foco para os nossos ministérios. Por quê? Porque o inimigo, nessa batalha, que é invisível, muitas vezes, né? Às, às vezes a gente tem a noção. Meu Deus, é nítido isso, que é uma batalha espiritual. Mas muitas vezes a gente está tão distraída que a gente não percebe, né? E muitas vezes essas batalhas são utilizadas para nos distrair. É, então, modo que estejamos distraídas e controladas por uma opção obscura de malignidade. Ele não deseja nos ver golpeando aquilo que verdadeiramente está gerando a escuridão. Tentar derrotar o inimigo lutando contra pessoas seria como tentar destruir uma árvore, derrubando todos os seus frutos. Mas para matar uma árvore, você precisa destruir as suas raízes. As trevas têm um completo sistema secreto em vigência, que frequentemente opera ou ganha expressão através da vida das pessoas. As pessoas não fizeram de você o alvo delas, mesmo que às vezes possa parecer que sim. Algo muito mais perspicaz e antigo que você em mira, porque o dragão está com medo do que há dentro de você. Por que que o inimigo ataca? Porque ele está com medo com o que há dentro de você. Porque ele luta para ter vidas, almas e mais almas com ele. Ele tem medo do que há dentro de nós. Cara, e o que que há dentro de nós? Aquilo que o Senhor desenhou antes mesmo de eu entrar no ventre da minha mãe. Há um propósito para cada um. Há um chamado específico para cada um nessa hora, nesse tempo, nesse mundo. Se Deus desenhou você, Ele escolheu, isso está na palavra, Ele escolheu nos fazer e colocar aqui, entende? Então, quando a gente tem essa noção, Ele escolheu, Ele decidiu, Ele fez, e Ele sabia por que Ele trouxe a gente aqui. Então, o inimigo ele tem medo exatamente disso, do que há dentro de nós. Tão certo quanto o trabalho de parto precede o nascimento natural, existem batalhas temporais que acontecem antes dos sonhos eternos. Então, olha muito bem isso. Parece que nesse momento, pesadelos obscurecem o sonho mais digno e glorioso do nosso Senhor. Individualmente, somos o seu sonho por quem ele lutou e venceu. Mas sua esperança para nós não acaba aqui. Vemos o sonho dele para todas nós, refletindo nessa oração sussurrada no Espírito. E aí, antes de ler essa oração aqui, eu quero colocar aqui as minhas anotações, né? Que eu sou um sonho de Deus. Ele desejou, ele sonhou comigo, né? É, e ele lutou e luta por mim. E ele já venceu, né? Quando Deus
Ele desenhou, quando Deus enviou o filho dele, o único filho, para nos salvar, essa luta foi vencida. Mas o que que acontece? Ele continua lutando, porque ele sabe que tem principados e potestades lutando. Eu já falei também sobre isso aqui, que é, estamos aqui, os anjos estão aqui, mas ele está ao derredor, como um leão feroz querendo nos tragar. Isso é bíblico, né? E aí, um outro ponto que eu anotei aqui é que o caminho antes da promessa é marcado por conflitos, processos e pressão. Então, ou seja, se está acontecendo, minha amiga, conflitos, pressão e processo, continue. Continue. Tem uma passagem aqui no livro, é, eu vou pular essa parte da oração aqui, do Espírito, para a gente ser bem específica nessa palavra. Ah, e vou trazer alguns trechos que eu grifei aqui no livro, né? Porque eu fico assim, ó, só grifando meus livros, ó, riscando, ó, opa, ó, esse grifando, né? Então, chegou o tempo de revelarmos Jesus a outros. Isso significa que outros irão crer em Jesus por sua causa. Então, chega de ficar na inércia. Às vezes, não é você querer estar em púlpito, não é você querer estar pregando para muita gente. Às vezes, é seu vizinho. Às vezes, é seu porteiro. Às vezes, é uma pessoa que você passou e está triste. Ainda ontem eu estava pedindo esse discernimento ao Senhor. Senhor, me dá estratégia, me dá ousadia e me dá os olhos, me dá olhos atentos para quando eu encontrar a pessoa, o Senhor me dá uma palavra certa para aquela pessoa. Eu não quero que as pessoas passem despercebidas por mim, sendo que elas precisam de uma palavra do Senhor. Entende? Jesus entregou sua vida até as últimas consequências. Nenhuma porção foi retida, nada foi reservado. O objetivo da oração de Jesus é que todas nós tornemos um só coração e mente para que a terra possa, mais uma vez, ver a glória do Pai e do Filho pelo Espírito em sua noiva. Olha que forte. E aí, tem outros trechos aqui. Você já se deu conta de que você é um presente dado pelo Pai ao seu filho? É como se o Pai dissesse assim: aqui, Jesus, esconda em seu coração. Ela é um tesouro que você virá desenterrar mais tarde. Você irá desenterrar mais tarde. E aí, tem algum outro tem um trecho aqui. é, Aqui, esse é muito forte. Deixa eu ver se eu não vou perder nada aqui dessa página. Ele também fala, né, sobre a questão de tudo que causa divisão e que a gente precisa estar atenta. No meio dessas batalhas espirituais, a gente precisa ter muita unidade em Deus, né? A gente precisa buscar essa sabedoria do Senhor e ser estratégica. Precisamos, e é o que ela fala, precisamos empregar as ações do céu para ir contra as iniciativas da nossa cultura. Por quê? Porque a cultura, né, prega muito essa divisão, né? A divisão nunca glorifica Jesus. A discórdia divide corações, lares, visões, propósitos e reinos. A divisão tem muitas faces: orgulho, raiva, ira, disputa, calúnia, fofoca, maldições, rixa, amargura, ofensa, bruxaria e idolatria. Essas afrontas entram em nosso mundo quando vivemos em uma base com base em instintos carnais ou selvagens, ou seja, quando a gente olha todas essas batalhas com os olhos carnais, né? É... Mas que a divisão tem muitas faces e no fim das contas ela tem um único objetivo: nossa destruição. Gente, olha que forte isso. Esse livro tá me deixando assim, ó, sem ar, literalmente. Aqui não é nem mais o resfriado, é o livro mesmo. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena.
animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, preste atenção, sonda o teu coração no mundo em que vivemos, de muitas informações, de comparações, né? Presta bem atenção, porque isso é demoníaco. Isso é para te distrair. Isso é para te tirar do foco do Senhor. Isso para te tirar a tua essência, aquilo que o Senhor desenhou para você. Um dos objetivos de Deus é ver a noiva unida. Isso significa que às vezes precisamos batalhar para nos tornarmos um. Jesus venceu a morte, o inferno e a sepultura para que pudesse ser um conosco e nós pudéssemos ser um com todos os outros. Alguns relacionamentos mais poderosos forjados quando ferro afia ferro e fricção resultante afia ambos. Na maioria das vezes você irá encontrar resistência maior na unidade. Assim que decidir intencionalmente caminhar em unidade. Então, ou seja, quando a gente busca essa unidade em Deus, a gente vai encontrar os desafios. Quando a gente busca andar em unidade com a igreja, vamos encontrar desafio. Unidade no nosso casamento, vamos encontrar desafios. E é só que a gente precisa ter muita atenção a isso, porque é uma decisão. E quando a gente decide, ou seja, decide permanecer, eu até anotei aqui, permanecer, construir, né? Relacionamento forte não nasce só da harmonia, nasce de processos, de atritos, mas de crescimento mútuo, né? É, e aí eu grifei outra parte aqui. A atenção desviada do motivo pelo qual você escolheu caminhar em unidade e o foco muda para com as suas necessidades não estão sendo atendidas. Então, ou seja, a unidade ela quebra quando o foco sai de nós e vai para o eu. Então, ou seja, principalmente na questão de relacionamento, de casamento, né? Eu escuto muito, né? Gente, casamento é desafiador, pelo amor de Deus, né? Tanto que Deus ele envia pessoas que sabem que vai tratar aquilo que especificamente Ele quer, né? Então é desafiador, porque é para nos moldar, para melhorar. Por isso casem quem não é casado. Mas de fato, se preparem, porque é um processo, né? É um processo de você ajudar essa pessoa a moldar o caráter dele para aquilo que Jesus quer, assim como vice-versa, né? Então, a gente precisa ter muito. Quando a gente tem essa unidade, a gente precisa ter esse discernimento de que o foco precisa estar em nós. E olha só, ser bem vulnerável aqui, né? Algumas situações acontecem assim, no meu casamento, que quando eu tiro o nosso foco, tiro exatamente o foco. Quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, muito assertiva. Quando eu tiro o foco do nós, né? Não dizendo que meu marido não faz isso também, mas estou falando de mim aqui, né? Mas tiro o foco de nós e digo eu, porque eu preciso, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu isso. A unidade, ó, se quebra. E aí o problema vem, o atrito vem, e muitas vezes desnecessário. E aí tem um trecho aqui que ela fala de um autor, o Winston, que diz assim: se você está passando pelo inferno, continue. Por quê? Não se estabelece acampamento no inferno. Ao contrário, segue em frente. E ela trouxe até aqui, ó, nem lembrava, mas ela trouxe aqui mais um pedaço que diz assim: um exemplo de seu casamento, eu não sei você, mas John e eu brigávamos, né, na verdade, na época do namoro. E após o casamento, fizemos uma aliança de unidade diante de Deus. E, porém, a represa estourou. Não apenas existem brigas no casamento, mas a própria instituição do casamento está sob ataque. Gente, eu falei isso aqui em outro episódio também. Eu não sei por aí, mas eu vejo nitidamente o quão famílias e casamentos, né? Até porque casamento é uma constituição de família, mas estão sendo atacados. Estão sendo atacados e assim, ó, de forma surreal. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é destruir
aquilo que é promessa de Deus. Família é uma promessa de Deus. Maternidade, gerar, é uma promessa de Deus. E o que que ele quer? Destruir isso, né? Então, é... e ela continua aqui falando, né, sobre essa questão do ataque, mas eu quero terminar com um outro trecho aqui que ela fala assim: amada, se você ousa sonhar, precisará ser corajosa o suficiente para lutar. Partindo do ponto de vista de uma heroína, examine a sua vida e corajosamente volte o seu olhar para as pessoas. Opa. Partindo do ponto de vista de uma heroína, examine sua vida e corajosamente volte seu olhar para além das pessoas e da dor. Quantas vezes você viu uma serpente enrolada na escuridão, escondida até ser a hora de atacar suas esperanças e seus sonhos? Uau. Ai, 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 gente, esse livro tá me deixando assim, sem ar, sem ar. Mas para aquecer nosso coração, eu vou ler o último trecho aqui desse capítulo, que diz assim: você é comparada como um jardim plantado por ele. As árvores não atacadas, opa, as árvores não atacam o que é plantado ao redor delas. Nem imaginamos que a beleza das flores crescer. Gente, eu vou ler de novo, porque acabei tirando o foco aqui. Você é comparada com um jardim plantado por ele. As árvores não atacam o que é plantado ao redor delas, nem imaginam que a beleza das flores crescendo, a sua sombra, distraia a majestade da sua força. Então, deixe suas raízes se aprofundarem e extraia sua força do que não pode ser visto. E nunca permita que a sombra do dragão, ou seja, de Satanás, apague a luz do seu futuro. Nunca permita que a sombra do inimigo, das potestades, das batalhas espirituais, dos problemas, seja ele qual for, quando a gente tem os olhos espirituais atentos, limpos, sensíveis, ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, para que Ele nos direcione e diga assim: oi, filha, presta atenção, batalha. Opa, não, não é com essa ferramenta aí que você vai lutar, não. É joelho no chão na madrugada. Gente, para você ter noção do cuidado de Deus comigo, eu acordei 3 da manhã para orar, né? E assisti uma live às 3 da manhã de oração e a pessoa falou desse trecho. Li o livro, li o início desse capítulo antes de dormir ontem, né? Começa por aí. E aí, acabei vendo que eu estava no meu limite, vou dormir porque eu vou acordar às 3 da manhã, né? Fora os que eu acordo em outros momentos por conta das crianças. Falei, vou dormir, vou terminar de ler amanhã. Então, na live da madrugada, apareceu de novo o capítulo, a pessoa falou. Quando eu acordei às 3 da manhã, depois da oração, falei, agora eu não vou mais dormir. Até tentei dormir. E terminei de ler e assim, ó, só chegava a me dar falta de ar, assim, gente. Assim, esse livro tá me deixando um coração. É exatamente quando eu preciso estar atenta, sabe? Eu sinto que eu preciso. É uma pressão, é um temor, é um cuidado, né? Então, de uma certa forma, eu coloco uma pressão sobre mim no sentido de, tipo, esteja atenta, né? Mais ou menos por aí, porque eu vejo o cuidado, o amor de Deus nesse tempo, pra mim, sabe? A todo instante, né? Mas eu digo nesse ponto que eu tô falando agora. Mas, e aí eu faço parte de uma mentoria que, inclusive, eu vou divulgar aqui pra vocês, que é a Casa de Isabel, da pastora Viviane Martinello.
E assim, inclusive cheguei nesse livro através dela, porque ela tem um módulo dentro do Casa de Isabel, tem aulas gravadas, né? E dentro dessas aulas gravadas, ela tem um módulo de esposas, né? De casamento, tem de filhos, né? Tem nós como filhas de Deus, enfim. E eu cheguei nesse livro, né? A gente fez essa indicação. Então, é muito rico, é muito poderoso a simplicidade como ela traz, né? Mais uma profundidade. Então, tá aberto as inscrições da turma, da 20ª turma. Então, eu super indico para você que quer se aprofundar na palavra, para você que quer ter um tempo de discernimento no Senhor, né? Seja no teu casamento, seja no teu posicionamento como cristã, seja na tua maternidade, eu recomendo. Seja no teu chamado, tem um módulo também de ministério. Então, eu recomendo Casa de Isabel, pastora Viviane Martinello. Sigam ela, porque é uma pastora que, de fato, traz o evangelho simples e puro, né? E me edifica demais. E aí, toda quarta-feira, às 14 horas, ela tem live. Então, assim, eu fecho a minha agenda pra escutar. E, gente, é extremamente pontual. E ela entrou falando, não sei vocês, mas eu tô vivendo batalhas. Eu falei, pronto, né? Já peguei meu livro. E aí, quando ela foi, ela trouxe esse capítulo que eu tinha lido ontem à noite no livro, que eu ouvi na madrugada, ela trouxe hoje. Então, é o Senhor comunicando algo, entende? E, e aí, o inimigo não fica feliz com isso, né? Então, a gente já precisa orar, né? Já precisa nos posicionarmos em oração e ter esse discernimento, né? Então, o Senhor vai falando com a gente de diversas maneiras. O Senhor fala comigo através de sonhos, sonhos claros, específicos, assim, gente, você não tem noção. Eu vejo às vezes as coisas e eu digo, opa, peraí, vamos lá, unjo a minha casa, entre em oração, faço jejum. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é sobre espíritos, né? Unjo as crianças, né? Oro por elas, a gente tem um momento de oração, leitura de Bíblia, e por aí vai. E o inimigo quer destruir tudo isso, entende? E isso não começou aqui, começou lá atrás, né? Então, é... por fim, gente, se debrucem sobre essa palavra de Efésios 6, né? Do 10 ali até o 20, né? E que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa. Orem por mim, né? É, tem inúmeras batalhas para essa gravação sair, né? Computador trava, memória, edição, por aí vai. E olha que eu busco fazer coisa de forma muito simples, né? Para justamente não postergar, mas eu declaro que em nome de Jesus, que o inimigo ele já é derrotado, todo inimigo que se levanta sobre as nossas vidas, que se levanta sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos maridos, sobre a vida dos nossos filhos, ele já é derrotado. Jesus já venceu na cruz e vence todas as nossas batalhas. Jesus vai à nossa frente, guerreando, nos justificando, cuidando de nós. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ser uma mulher posicionada, que nós seremos uma mulher posicionadas na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. Eu declaro em nome de Jesus que da sua boca sairão rios de águas vivas, né? Da nossa boca sairão rios de águas vivas. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos olhos serão limpos, atentos àquilo que o Senhor está querendo ministrar sobre nós, aquilo que Ele está querendo mostrar. Eu declaro em nome de Jesus que os seus ouvidos, que os nossos ouvidos serão limpos, sensíveis à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, a semana de vocês, que vocês tenham um derramar do Senhor durante esses dias. Deixa essa palavra ecoar. Comentem, compartilhe se veio alguém aí, né? Compartilhe com alguém que está passando por um processo de diagnóstico. Em nome de Jesus, a gente declara cura desde já, né? Se vocês precisarem de pedido de oração, me manda no grupo do WhatsApp, comenta aqui, né? Se vocês querem participar do grupo, comenta aqui também, a gente manda o link. E em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra ecoe sobre vocês e que vocês sejam fortalecidas pelo Senhor, que vocês, em nome de Jesus, tenham discernimento e posicionamento nesse tempo. Amém?
Beijos, minhas queridas. Tchau, tchau.